Boas, boas, meus queridos, minhas queridas. Chegamos no final dessa disciplina, né, de constitucional, econômico e processual constitucional. Todas as aulas estão aí para vocês no YouTube, tem lá o podcast. Hoje segue a última aula de controle de constitucionalidade no âmbito dos estados. Como é a nossa última aula, o nosso último encontro aqui, e também pode ser o primeiro encontro com outros que virão, pois os vídeos ficarão no YouTube. Eu digo o seguinte, na minha vida eu tive diversas derrotas, né? Diversas batalhas foram perdidas, teve batalhas que eu saí vitorioso, mas eu sempre tentei, tá? Eu sempre continuei e continuo ainda. Eu lembro que muitas vezes quando eu ia fazer alguma prova, alguma entrevista, qualquer coisa, eu sempre ouvi uma música, né? Aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Tá? Chegava, botava aquele fone bombando, chegava no lugar em que ia fazer a prova e ouvindo aquilo lá, chegava alucinado, tá bom? Então vamos lá, deixar aqui para vocês só uma lembrança. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Tente outra vez. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Tente outra vez. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beleza, galera? Com essas palavras, então, nós vamos encerrar nossos encontros e segue agora a última aula para vocês. Controle de constitucionalidade no âmbito dos estados. Vocês sabem onde me encontrar, no meu Instagram, @CristianoSelig, lá no meu WhatsApp, tá? No meu Facebook, Cristiano Selig, no podcast Nosso Direito Constitucional e também agora, né, no YouTube Cristiano Selig, tá bom? Forte abraço, vamos lá então, controle de constitucionalidade no âmbito dos estados. Definição. O que é o controle de constitucionalidade no âmbito dos estados? É mais uma das formas, é mais um processo de verificação da compatibilidade de normas infraconstitucionais com normas constitucionais. Agora, não mais com as normas da Constituição Federal, mas com as normas da Constituição dos Estados. É um controle de constitucionalidade, então, que ocorre nos tribunais de justiça de cada um dos estados do país. Pode criar processos, criar ações para controlar a constitucionalidade de leis infraconstitucionais. Tá? Então é um processo que ocorre de forma abstrata no âmbito dos tribunais de justiça dos estados, que verifica a compatibilidade da Constituição Estadual, com leis ou atos normativos estaduais e municipais. Então, se uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal tiver dúvida se afronta a Constituição do Estado, caberá um controle de constitucionalidade abstrato, objetivo, direto no Tribunal de Justiça do Estado. Aqui em Santa Catarina nós temos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que exerce esse controle de constitucionalidade estadual. Lembrando que o Tribunal de Justiça também faz o controle de constitucionalidade federal em casos difusos, né, de forma difusa nos recursos que chegam até ele. Ele pode lá declarar a inconstitucionalidade com as ressalvas do artigo 94 da Constituição, reserva de plenário, tá bom? Mas não é isso o caso. Nós estamos falando que é uma lei estadual ou uma lei municipal que, em tese, afronta a Constituição Federal. E será feito um processo de verificação desse afronte no Tribunal de Justiça dos Estados, tá bom? Previsão constitucional, artigo 225, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tudo
que a Constituição Federal fala de controle de constitucionalidade estadual está no artigo 125, parágrafo 2º. O que diz o artigo 125, parágrafo 2º? Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. A Constituição não falou muito sobre controle de constitucionalidade estadual, tá? Ela deixou mais até porque o artigo 125, aqui ó, ele fala dos tribunais de justiça dos estados. E ele diz, ó, os estados organizarão as suas justiças com base nos princípios estabelecidos nessa Constituição. No parágrafo 1º ele fala, a competência dos tribunais de justiça será definida pela Constituição do Estado, tá? E pela lei de organização judiciária de iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça. Então, a Constituição Federal deixou para os estados, ó, vocês organizem a sua justiça com base nos princípios que eu estou estabelecendo aqui. E com relação ao controle de constitucionalidade, vocês podem estabelecer, ó, estados, vocês podem estabelecer controles de constitucionalidade. Eu não quero nem saber qual das ações, se vocês vão botar ADI, ADC, ADO, arguição, eu tô cagando para a ação que vocês vão colocar, certo? Vocês podem instituir, o Constituinte Federal falou, vocês podem instituir estados uma representação de inconstitucionalidade, ele deu o nome, ou seja, ele disse que vocês podem criar qualquer ações de controle de constitucionalidade, tá? Eu só vou dizer uma coisa para vocês, olha as decorrências do artigo 125. 125, parágrafo 2º da Constituição. Primeiro, né, nós já vimos ali, leis ou atos normativos estaduais ou municipais serão o objeto de controle. E o parâmetro de controle é a Constituição do Estado. É a partir da Constituição do Estado que o tribunal vai dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Tá beleza? Outra, aqui, a principal decorrência, legitimação. Legitimação. Ele disse o seguinte, a Constituição Federal disse o seguinte, olha, tribunais ou estados aí, ó, no finalzinho ele falou do artigo 125, é vedada a legitimação de agir a uma única pessoa. Ou seja, ele falou o seguinte, ó, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. O que ele disse? A única observação que o Constituinte falou, o Constituinte Federal falou para o Constituinte Estadual. Constituinte Estadual, só lembrando lá das aulas de abordagem constitucional, quem é mesmo? É o poder constituinte derivado decorrente, tá? Vão lá nas aulas poder constituinte, lá no podcast Nosso Constitucional tem, Nosso Direito Constitucional tem uma aula específica de poder constituinte, tá bom? Ele disse, ó, vedada a atribuição da legitimação de agir para um único ente, para um único órgão. Por quê? Porque ele quis que tivessem várias pessoas que pudessem dar início ao controle de constitucionalidade no âmbito dos estados. Ele disse assim, ó, eu quero que vocês... Ele não falou bem isso, mas ele disse, ó, no artigo 103, eu atribuí... não o Constituinte de 88, porque depois teve emendas constitucionais, mas olha, eles bem assim, olha, veja a Constituição Federal aqui, ó, no artigo 103, foi atribuído para várias pessoas, para 8 órgãos, 9 órgãos podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, arguição, descumprimento do preceito fundamental, ADO, ADC, no Supremo Tribunal Federal. Vocês aí nos estados façam o mesmo, permitam que mais de uma pessoa ajuizem ações aí. Só isso que eu quero saber. Quais ações? Eu não quero nem saber quais são as ações. Mas só o seguinte, tem que ter mais de um legitimado, tá? Se vocês forem... Daí eu já venho aqui pro 4. Legitimados. Quem são os legitimados que podem dar início a um controle de constitucionalidade no âmbito dos estados? Quem pode? Vou tomar um cafezinho na caneca do Dindo, né? Caneca do Dindo, fui promovido a Dindo. Esse ano de pandemia, né? Meu compadre ficou muito em casa, eles ficaram muito em casa, preso, né? Veio afiliado. Reflexo da pandemia. Inclusive o nome vai ser Covid, o nome do guri.
Olha só, legitimados. Quem são os legitimados que podem dar início ao controle de constitucionalidade no âmbito dos estados? Nem imagino. Não vai falar? Não. Por que eu não vou falar? Porque tem 26 estados, tem 26 constituições. Eu teria que olhar as 26 constituições e mais ainda uma lei que tem força de constituição no Distrito Federal. Né? Teria que olhar uma por uma para dizer quem são os legitimados. Tá? E por que eu não vou olhar? Porque eu sei, em razão do princípio da simetria constitucional, o princípio da simetria constitucional, né? Existe uma simetria entre a Constituição Federal e a Constituição dos Estados. A Constituição dos Estados, ela mais ou menos reproduz, observadas as peculiaridades dos estados, as normas da Constituição Federal. Então eu sei, quando o artigo 103 da Constituição fala Presidente da República, eu sei que na Constituição do Estado é escrito aqui, ó, podem propor ação direta de constitucionalidade no Supremo lá, né? O 103, Presidente da República. Na Constituição do Estado vai estar assim, ó, pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ADO, não sei qual das ações. Quem? Governador do Estado. Eu não vou olhar, mas eu jogo com vocês que está escrito governador do Estado. Vocês vão abrir a Constituição de vocês aí e vão ver. Vai estar escrito também, ao invés, aqui no 103 fala mesa do Senado Federal. Tenho quase certeza, né? E no 3 fala mesa da Câmara dos Deputados. Aqui vai estar aí na Constituição do Estado. Vai estar mesa da Assembleia Legislativa. Princípio da simetria, tu vai mantendo uma simetria, tu vai trocando o nome das autoridades. Depois, mesa da Assembleia Legislativa, do Distrito Federal, não tem. Vamos lá. Governador do Estado. Pode propor ação direta lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o prefeito municipal vai poder propor ação direta aqui no Tribunal de Justiça. Depois, Procurador-Geral da República pode propor ação direta de constitucionalidade, ADC, ADO, ADPF, no Supremo. Quem é a figura do Procurador-Geral da República no âmbito dos estados? O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Ele pode propor. ADI também não vou nem olhar, eu sei que está escrito isso lá. E mais, Conselho Federal da OAB. Você vai transportar para o Estado, o Conselho Estadual, não sei como é que chama, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, vai propor também, tá? E mais, partido político com representação no Congresso Nacional. Ora, vai poder propor AD estadual, ADC estadual, não sei, uma representação de inconstitucionalidade estadual, partido político com representação na Assembleia Legislativa. E ainda, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Ora, você transportando para o Estado, eu acho que a confederação, e daí se chama federação sindical, e entidade de classe de âmbito estadual vai poder propor ações, representações de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça local, tá? Então, com base no princípio da simetria, os legitimados, vocês nem precisam olhar as constituições, vocês vão olhar mais ou menos a Constituição. Você sabe que é vedada a atribuição de agir a um único ente. O artigo 125 falou, tá? Então vai ter no mínimo 2. No mínimo 2, 2 pessoas legitimadas a ajuizar o controle direto. Mas só que eles não vão botar só 2, eles vão botar da mesma forma, mantendo uma simetria com a Constituição Federal, tá bom? Mais uma perguntinha aqui para liquidar a fatura. E se a lei estadual afrontar a Constituição Federal e a Constituição Estadual? Como é que fica? Afrontar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. E aí? Como é que fica? Pode instaurar 2 controles. Imagina uma lei estadual que contraria a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Der início a um controle de constitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça e um lá no Supremo Tribunal Federal. Pode isso? Pode. Tá? O que vai acontecer aí? Vai acontecer aí o seguinte, muito provavelmente que o Tribunal de Justiça local vai suspender o processo dele, vai dizer, eu não vou tratar disso aí, enquanto o Supremo não julgar lá. Porque depois o que vai prevalecer vai ser a decisão do Supremo. Ou ele pode ir julgando aqui. Tá? E contra a decisão do Tribunal de Justiça vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então pode instaurar 2 controles. Só que a última palavra vai ser do Supremo. Então muito provável que o Tribunal de Justiça vai suspender o julgamento, aguardando o julgamento então do Supremo Tribunal Federal. Galera,
Beleza, era aquilo aí. Forte abraço para vocês. Nos encontramos numa dessa, tá bom? Tudo de bom aí. Abração, o podcast lá tem todo o conteúdo de Direito Constitucional. Vocês podem ir lá estudar pelo podcast Nosso Direito Constitucional, aqui pelo YouTube também. Eu já tive vários feedbacks de pessoas que aprovaram, né? Depois das aulas da faculdade, aprovaram, quase gabaritaram a prova de Direito Constitucional da OAB, apenas ouvindo os podcasts, né? E eu já fiz a prova depois e apontei nos podcasts os episódios que estavam as respostas dessa prova, tá? Beleza? Aquele abraço, foi um prazer.